Não é novidade para quem acompanha o canal que a gente tem sinais divergentes. De um lado, a macroeconomia apontando que a gente pode ter problemas mais à frente. Do outro lado, os investidores otimistas, os investidores gananciosos, não querendo ficar de fora e trazendo os preços para cima, levando os mercados para cima, depois de um 2022 inteiro de correções. Mas aí, para onde o mercado vai? O que a gente pode esperar daqui para frente? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, trazendo, claro, alguns indicadores para embasar tudo isso. Vamos começar aqui, pessoal, com essa famosa frase. Se todos estão otimistas, quem resta para comprar? E se todos estão pessimistas, quem resta para vender? Desde janeiro aí, pessoal, do início desse ano, então, a galera tá vendendo essa narrativa do pouso suave. Confesso que isso tem me deixado um tanto quanto preocupado, porque se essa narrativa, que está sendo vendida inclusive pelos principais meios de comunicação e pelo Fed, se essa narrativa não se concretizar, a gente poderia ver aí os investidores no mercado tendo uma grande frustração. Para que ocorresse um movimento de grande queda, a gente precisaria ver um movimento de otimismo do mercado. Geralmente grandes correções não vêm quando as pessoas estão esperando grandes correções. Geralmente as grandes oportunidades, elas acontecem no oposto do que a manada está acreditando. E por isso que isso tem me deixado preocupado. Porque ao mesmo tempo que aparecem oportunidades, olhando graficamente, de você entrar nos ativos, nós temos outros fatores que apontam que talvez isso seja uma armadilha. Então, a grande jogada hoje é que essa narrativa do pouso suave tá encantando a galera. E a galera que quer altas infinitas tá acreditando nisso, tá caindo nisso. E a gente não pode descartar essa narrativa. O sentimento de baixa está desaparecendo. Os investidores de varejo aumentaram acentuadamente as suas alocações de capital nos últimos 2 meses, diminuindo drasticamente suas reservas de emergência. Os investidores, principalmente de varejo, que são as sardinhas, estão comprando, estão queimando o seu caixa de oportunidade. Se isso, né, pessoal, isso também se alinha com o forte aumento no sentimento otimista do investidor profissional e do varejo. Então é um movimento de otimismo por todas as partes, tá? Eu ainda vejo algumas resistências importantes. Deixa eu trazer de novo aquela imagem do sentimento psicológico para mostrar para vocês um negócio aqui. Bom, para quem acompanha o canal já viu que eu acredito que isso aqui é uma armadilha, já viu que em 2001 e 2008 a gente teve movimentos de armadilha muito parecidos com o que a gente está vivendo agora. E a minha preocupação é que essa alta aqui, ela estaria fazendo igual o gráfico ao lado aqui em branquinho, ó, que a gente estaria chegando no topo, tem um bull trap aqui, ó, faz um retorno normal para o mercado voltar a corrigir. Essa correção poderia vir até o fundo da Covid, por conta das correções de Fibonacci de 0,5, e hoje, pessoal, a principal resistência que a gente tem aqui, se a gente colocar no diário isso vai ficar mais claro, é nessa região dos 4.300 pontos. Para que eu realmente acredito que a gente está vivendo uma reversão de tendência no S&P, a gente precisaria romper esses 4.300 e fazer um pullback. Então ainda me parece que a gente está numa tendência clara de baixa. A gente precisa superar essa região que eu marquei para vocês, para ter confirmações claras de mudança de tendência, certo? Então ainda é muito nebuloso para bater aí o martelo e afirmar que a gente está entrando num bull market. Até porque os fatores macroeconômicos dificultam acreditar que a gente vai entrar num bull market, certo? Mas é inegável que os investidores estão otimistas, que esse otimismo está tomando conta do mercado. Mas eu volto a afirmar a vocês, o otimismo é necessário. Se todo mundo acredita que vai ter queda, dificilmente essa queda vem. Agora, enquanto as pessoas estão comprando, quem sabe, entrando nessa armadilha aqui, que aconteceu em 2001 e 2008, vamos mostrar pra galera aqui, vai. Vamos mostrar aqui novamente, colocar no semanal aqui. Olha lá. Tem vídeos onde eu já falei mais sobre isso, pessoal, mas é sempre legal relembrar, né? Então já algumas semanas atrás eu mostrei pra galera aí, ó, que a gente teve um rompimento de uma LTB lá em 2001, por exemplo. Parecia que o mercado ia, mas não foi. Aqui ocorre justamente a armadilha de prender as sardinhas nesse movimento.
E depois, né, pessoal, a gente tem o mesmo movimento acontecendo lá em 2008, onde o mercado corrige por um tempo, a bolsa rompe a LTB e volta a corrigir. Aí sardinhas são meio ejaculação precoce, eu já percebi. A galera acha que vai tudo se desenrolar de um dia para o outro. Não, são movimentos demorados, pessoal. 500 dias aqui, quantos dias foram? 504 dias foi o tempo da correção lá de 2007 até o fundo em 2009, da crise de 2008. 2001 foi até mais lento. Hoje, pessoal, quanto tempo que a gente está aqui em bear market nessa correção? 414 dias. Então, se a gente colocar aqui 505 dias, que é o que durou lá o de 2008, iria até maio de 2023. Se a gente colocar o quanto durou aqui a de 2001, que foram 930 dias de correção. Vamos ver aqui, 930 dias. 930 dias iria para julho de 2024. Então são movimentos longos, pessoal. Mas a gente ainda não sabe, né? Se a gente vai aí ter esse pouso suave ou não, por isso que é interessante a gente observar, mas me parece que é justamente essa armadilha que eu mostrei para vocês, certo? Então, além disso, investidores profissionais entraram no mercado nas últimas semanas, levando as exposições a níveis mais otimistas. Do ponto de vista contrário, uma mudança acentuada no sentimento otimista era necessário para que os ursos recuperassem o controle da narrativa. Mas é aqui que a batalha começa. Aqui, pessoal, entra muito essa questão macroeconômica que eu venho trazendo para vocês, tá? É isso que pode trazer um cisne negro. E o cisne negro, para que o cisne negro cause estrago no mercado, ele precisa vir de surpresa. Então, você entende a minha preocupação? Tudo com base em indicadores e olhando a realidade. A gente está vendo o preço apontando alta, mas talvez a macroeconomia esteja apontando para uma outra direção que isso faça com que esses investidores entrem numa armadilha. Porque ainda o cenário está muito deteriorado para eu acreditar que está tudo mil maravilhas e vai começar alta infinita. Mas é claro, as decisões eu deixo com vocês. Aqui eu só trago aqui a visão de mercado, a visão de contexto. Você vai tomar suas próprias decisões, o que eu estou mostrando, o que eu estou fazendo, né? Eu mostro lá para os membros do canal. É sempre importante gerenciar risco, tá, pessoal? Mas vamos lá. Os bancos aqui, isso que está me preocupando. Porque os bancos, eles restringem os padrões de empréstimos, em geral, se o risco para o mercado, com risco para o mercado e a economia. Isso inclui cartões de crédito e, segundo o Harnett, né, que isso aqui é um grande banco que está falando, a taxa de poupança pessoal ela está baixa e os gastos do cartão elevados. Isso aqui a gente também já falou incansáveis vezes aqui no canal. E provavelmente não será necessário muito desemprego para que o consumidor dos Estados Unidos tenha preocupações e gere um pouso forçado, tá? Porque no momento, né, que os grandes bancos começam a restringir o crédito é que começa a crise do crédito. Geralmente grandes crises vêm do sistema financeiro. Desde 2008 que não acontece uma crise vinda do sistema financeiro. Então já está meio que na hora, se a gente olhar aí a média, né, dos grandes ciclos. Então, nós estamos vivendo num cenário muito deteriorado de inflação elevada, que deteriora o poder de compra das pessoas, e de poupança nas mínimas, pessoal. Isso é os indicadores que apontam, não é achismo. Então, nesse cenário do empobrecimento das pessoas, do endividamento das pessoas, a gente pode ver o crédito secando. E o colapso da oferta monetária hoje, do M2, sugere uma contração da inflação e o crescimento econômico provável. Nos próximos meses, alguns riscos podem minar o apoio otimista de um pouso suave aí do Fed. Se o avanço do mercado continuar e a economia evitar a recessão, não há necessidade de o Fed reduzir as taxas. Então, as taxas permanecendo mais elevadas pode ser mais uma faísca para esse problema do crédito. Mais importante também, não há razão para o Fed parar de reduzir a liquidez por meio de seu balanço se o mercado está bem. Então o Fed ele vai continuar despejando todo o lixo que vem lá desde 2008. O balanço do Fed é uma pilha de lixo.
de subprimes e porcarias lá desde 2008. Em 2018, o Fed tentou reduzir esse balanço, tentou reduzir essa pilha de lixo embaixo do tapete. Ele não conseguiu. Será que ele vai conseguir agora com a pilha muito maior, com a pilha de lixo muito maior? Acho difícil. Mas parece que o mercado está comprando essa ideia, né? Então, o Fed ele não vai voltar a estimular a economia. É isso que eu estou tentando dizer. Se o mercado se recuperar, se tudo parecer que está indo bem, o Fed não vai voltar a estimular a economia. O Fed só vai voltar a estimular quando a casa pegar fogo. Por isso que eu fui o primeiro do Brasil a falar sobre essa falácia do pivô do Fed. O pivô do Fed é uma falácia. Se você olhar a história, não existe indicadores que apontam que quando o juro cai a bolsa sobe. Pelo contrário, o Fed trabalha atrasado. O Fed vai agir quando a casa pegar fogo. E se a casa não pegar fogo, eles vão continuar limpando o lixo e vão continuar apertando o mercado. E é esse aperto do mercado que vai dar merda. Além disso, um cenário de aterrissagem suave não dá ao Congresso nenhuma razão para fornecer apoio fiscal sem impulsionar a oferta monetária. Não vai ter estímulo. Sem uma grande treta, não vai ter cachacinho pro mercado. Aí será que o mercado vai crescer tanto, vai subir tanto, quanto você imagina? Sem estímulo? Por isso que eu acho muito difícil não acontecer uma grande treta. A gente vê que no Brasil a treta acontecendo na Americanas, várias empresas aí tendo problemas, bancos como consequência, é um efeito dominó. Imagina se isso acontece lá fora. Cara, com toda essa alta que aconteceu aqui desde 2008, eu duvido que o mercado não tenha criado alguma problemática aqui. Nesses momentos de juros zero, de abundância de liquidez, muita porcaria surge. Muita porcaria surge. E é difícil de imaginar que dessa vez vai ser diferente. O Tavi Costa trouxe um indicador bem interessante, reforçando essa questão do mercado de trabalho, inflação e etc. Ontem, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre o CPI e como talvez essa inflação seja mais persistente do que o mercado imagina. E essa inflação sendo persistente pode ser justamente aí mais uma problemática para levar o mercado a mais correções em breve e esse movimento de alta que a gente está vendo ser aí uma armadilha para prender sardinhas no topo, igual como eu mostrei para vocês aconteceu em 2001 e 2008. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se chama Inflação Continua Forte. E o aperto monetário? Se a inflação continuar forte, a gente vai ter aperto monetário. Mas se o mercado está reagindo bem, o Fed vai ficar mais tranquilo para fazer esse aperto monetário. E eu acredito que é nessa tranquilidade falsa e nessa continuação do aperto monetário e da limpeza dos excessos, da redução das porcarias debaixo do tapete e tal, que vai estourar alguma coisa, tá? Então diz o Tavi Costa aqui. Embora a maioria da atenção está nos números da inflação, houve uma mudança significativa nos salários reais, confirmando uma recente tendência de alta. E lembrem-se, pessoal, tendência de alta nos salários é ruim para a questão do combate à inflação. É pressão inflacionária. É isso que o mercado parece que está ignorando. E o mercado ignorar isso faz o Fed ficar tranquilo para continuar apertando a economia para alcançar o objetivo deles, que é controlar a inflação. O Fed vende essa narrativa que eu acho furada de pouso suave, acho muito difícil ter um pouso suave, até porque para o mercado não é bom um pouso suave, porque é nas tretas que o Fed volta a estimular. Então, reflitam sobre essas questões que eu estou levantando para vocês aqui. O crescimento, então, dos salários nominais está começando a subir novamente, apesar da desaceleração da inflação. A economia ainda tem um recorde de 2 vagas de emprego para cada desempregado. Essa crescente pressão sobre os custos trabalhistas provavelmente se tornará outro fator inflacionário secular. Aí o problema da inflação, se não for resolvido agora, se o Fed não matar ela agora com força, com eficácia, pode se tornar mais duradoura do que o mercado imagina. Reforço isso novamente. Mas eu acredito que o Fed vai trabalhar para combater ela. E isso pode, né, fazer com que os juros permaneçam elevados por mais tempo do que o mercado imagina também.
E isso pode jogar um balde na água fria nessa euforia dos mercados aí. Então, as condições monetárias frouxas de hoje estão apenas adicionando combustível ao fogo. Então, ainda teria que ter mais aperto monetário. Por quê? Porque ainda a gente está vendo aqui que a chama não está sendo apagada. Aquele fogaréu, talvez ainda... Você já apagou um fogo, se você joga água lá, o fogo dá uma arrefecida. Mas se ainda tem combustível e brasa, o fogo volta. Você tem que matar o fogo. Se você não mata o fogo direito, ele volta. Talvez com a inflação não seja diferente. Então, pessoal, observar essas questões aí é muito importante. Tá? A gente ainda vê aqui no CPI algumas inflações elevadas. Como eu falei, carro usado está caindo 11%, mas você consome carro usado todo dia? Então, cara, ainda existem muitos fatores aqui para ficar de olho. Principalmente essa questão aqui de uma inflação voltar. De uma inflação persistente. Eu acredito que o Fed vai lutar contra isso. E aí, um mercado super otimista e tranquilo pode dar brecha para o Fed permanecer com esses juros mais elevados. Com esse aperto mais elevado do que o mercado imagina. E é daí que pode surgir alguma treta. Vinda do sistema de crédito, as pessoas endividadas, a inflação corroendo o poder de compra das pessoas enquanto elas estão se endividando, como eu mostrei para vocês, os gastos do cartão de crédito. Então são misturas explosivas que parece que o mercado continua a ignorar. E é justamente isso que pode trazer combustível para os ursos. A gente precisa de pessoas otimistas para ter aí um despejo. Para se desfazer de posições. Aí fica a minha pergunta. Será que esse movimento é uma armadilha para prender sardinhas no topo? Essa eu vou deixar para vocês responderem aqui nos comentários. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Tchau, tchau.